Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação. Em São Paulo, 17 horas 31 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2004. Está no ar a edição número 579. Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Aqui você se informa, você participa, você critica e elogia. De Olho na Notícia. Um espaço reservado para você que deseja estar sempre por dentro de tudo o que acontece. Direção e comentários do jornalista Nilton Flora. São 17 horas 32 minutos na cidade de São Paulo e, como disse agora há pouco o Adriano Barbeiro, são 579 edições do De Olho na Notícia na nossa querida Rádio Trianon, a Voz de São Paulo. E hoje temos aqui já no estúdio o meu amigo, jornalista, publicitário, advogado, Fernando Couto de Magalhães, que tem uma vasta experiência em comunicação, publicidade, marketing, política e televisão. Ele trabalhou e atuou junto a administrações públicas municipais e estaduais em São Paulo, desempenhando importantes cargos e funções. Ele agora tem a sua empresa, vai fazer uma parceria com a NF Comunicações, que produz o De Olho na Notícia, e nós vamos orientar os que quiserem receber a nossa orientação com relação às eleições municipais, não só a mais importante do estado, que é aqui em São Paulo, como também em todos os municípios, desde que sejamos procurados. Mas daqui a pouquinho o Fernando já vai conversar conosco e estamos aguardando também a chegada do Nilton Triston, ele que é o diretor da Pesquisas Opinião. Ele vai também participar conosco porque pesquisa em tempo de eleição é muito importante. São 17 horas e 45 minutos e, como eu disse na abertura do nosso jornal, hoje nós vamos fazer aqui um verdadeiro balanço, né? Vamos começar um balanço sobre as eleições municipais que vamos ter nos 645 municípios paulistas, fora dos outros estados, e a principal delas, que é aqui na capital. Eu já tenho aqui comigo no estúdio o Fernando de Couto Magalhães, que eu já dei a ficha dele, só não disse o time que ele torce, nem sei qual é, né? Mas parece que é corintiano, né? Não, né? Tudo bom, Nilton? É corintiano? Não, eu, na verdade, não tenho time, eu não torço para time nenhum. Tá bom, você está dando uma de tucano, está em cima do muro, né? Bom, Fernando, você vai participar conosco, né, que já anunciei, e quero também registrar a presença aqui do meu xará, Nilton César Tristão. Só que o Nilton dele é com N-I-L-T-O-N, o meu é N-E-W-T-O-N. Mas a pronúncia é a mesma, né, Nilton? Faça agora no microfone. É a mesma. Boa tarde, Nilton. É um prazer estar aqui conversando com você e seus ouvintes. O Nilton é diretor da Opinião Pesquisa e ele vai dizer o que é essa empresa dele, porque essa empresa tem uma conotação muito grande com as eleições agora deste ano. Fernando, você está preparando um livro que diz como vencer nas urnas, né? Parece que o livro ainda está em preparo, ainda não está nem editado. Está em fase final de editoração, né? Estamos preparando, inclusive, um site do livro, né? E montando toda a estratégia de lançamento do livro. Esse livro, na verdade, Nilton, é um manual de campanha, é um livro prático, onde eu, com 15 anos de vivência em marketing político, né, passo aos candidatos dicas e caminhos para eles terem uma boa performance sobre a ótica da comunicação e marketing. Dicas como, por exemplo, como comprar um brinde adequado, um brinde que retorne a ele, como criar sua identidade visual, tá? Padronizar sua identidade visual, a importância que o Nilton, inclusive, nós vamos conversar muito aqui, claro, da pesquisa como ferramenta de campanha. Enfim, eu passo vários conceitos e posturas para que o candidato possa realmente se organizar. Numa linguagem bem coloquial, bem dirigida ao candidato, não ao publicitário, mas ao candidato, né? Agora, muita gente diz, então vamos deixar aí como o próprio PSDB, e eu ouvi o próprio Geraldo Alckmin, governador, dizer que eles só vão indicar o candidato à Prefeitura de São Paulo a partir de março. E eu, entrevistando aqui vários tucanos,
eu questionava, não que eu estivesse interessado, o problema é deles, eu não sou político, eu sou jornalista, mas eu achava que o candidato dele já devia ter sido anunciado, como foi anunciado o do PT, não é isso? Então eu gostaria da opinião primeiro do Fernando, depois do Newton. Veja, Newton, eu até comentava contigo antes de nós entrarmos no ar, que eu tenho o seguinte conceito: a partir do momento que você decide ser candidato, sua campanha já começa. Para o partido, por exemplo, eles estão evitando algum desgaste. Aliás, é o primeiro item do meu livro. Por isso é que eu estou A campanha começa quando você afirma sou candidato, né? Porque você tem um primeiro momento que você tem que buscar a conquista da sua legenda e depois estruturar a tua campanha para conquistar votos e eventualmente ser eleito, né? Mas voltando à sua pergunta com relação ao PSDB, é que o PSDB tem muitos pré-candidatos e para evitar um desgaste entre eles não querem a executiva, de repente, direcionar. Se bem que existe, a gente sabe disso, uma tendência natural para um candidato. Eu acho que eles poderiam evitar esse desgaste de muitos candidatos e já de uma vez definir tal candidato e começar a trabalhar para a construção desse candidato, né? Agora, Fernando, você no teu livro aí, que está sendo preparado, você diz que o tempo é o seu melhor aliado, né? E vem de encontro ao que eu falei agora, porque a Marta já foi anunciada o ano passado pelo Lula, né? Quer dizer, até infringindo o Newton César, a legislação eleitoral, né? E por que você acha que o tempo é o melhor aliado? O tempo, em que aspecto? Conceitualmente, o tempo, no sentido de que um candidato que nunca disputou uma eleição, ele tem a necessidade de se popularizar, ou seja, construir a sua imagem. Quanto mais cedo ele deflagrar e trabalhar nesse sentido, melhor vai ser durante o período eleitoral para ele poder captar tudo isso. Se ele deixar só para a época pós-convenção, o período de campanha é muito pequeno. Isso eu falo, mas não é para todos os candidatos. O Newton agora posicionou aí momentos diferentes, mas são candidatos que, para cargos majoritários de uma capital, presume que são pessoas já conhecidas da mídia, né? São pessoas que já têm a sua imagem trabalhada por alguma passagem política. Aí, quando eu me refiro ao tempo, é o seu melhor aliado, é no sentido de uma pessoa que nunca disputou ou uma pessoa que é pouco conhecida do grande público ou dos eleitores do seu município, começar a trabalhar na construção dessa imagem antes da eleição. Até mesmo bem antes da convenção. Entendeu? Newton César, o que você acha dessa colocação do nosso querido Fernando aqui? Eu acho que a gente tem que... Eu concordo com ele, eu acho que o caminho é esse daí mesmo, mas é que quando se fala de eleições municipais, a gente tende a imaginar São Paulo, né? São Paulo ele tem uma característica particular, e cada cidade, saindo de São Paulo, nós encontramos cidades com uma dimensão e particularidades muito diferentes, muito diferentes. É que São Paulo, a cidade de São Paulo não é uma cidade, é um estado, né? A cidade de São Paulo é uma cidade onde você não tem como chegar no eleitor se não for pela grande mídia. Claro. Quer dizer, então, levando-se em consideração isso, a estratégia é outra, né? Na verdade, às vezes você... mais do que uma liderança política que você tem numa cidade menor, pelo fato dessa liderança ter um contato direto com o povo, ter uma ascensão pessoal sobre o eleitorado, aqui não. Aqui, de repente, você pode pegar um candidato, como foi o caso do Geraldo na última eleição para prefeito, onde o desconhecimento em relação a ele era total. Exatamente. Ele aparecia nas primeiras pesquisas com traço, ou seja, não atingia nenhum ponto percentual e quase se torna prefeito da cidade. Por quê? Porque dentro da propaganda eleitoral, se utilizando da grande mídia, ele conseguiu se demonstrar como um candidato viável que representava os interesses da cidade. Ele quando se candidatou, era vice, não estava comandando o Estado, né? Não, ele era vice-governador. Era vice-governador, quer dizer, não estava assim na crista da onda, porque naquela ocasião era o Mário Covas que estava... Era o Mário Covas, levando-se em consideração que poucas pessoas conheciam. Nunca foi tradição no Brasil se conhecer o nome do vice. Exatamente. Né? Parece que o vice não existe, nem no futebol. Bem, nós vamos aí a um pequeno bloco de notícias e voltaremos aqui com Newton César Tristão, que é da Opinião Pesquisa, e com
o publicitário, jornalista e advogado, sem time, né? Sem lenço e sem documento, o Fernando Couto de Magalhães. Você está sendo bem informado. Você está na Trianon, de olho na notícia. Bem, são 18h01. Nós estamos aqui com o Newton César Tristão, ele que é da Opinião Pesquisa, e também com o Fernando Couto Magalhães, que é publicitário e está lançando aí um livro, vai lançar, né? Porque o livro ainda não está pronto. Como vencer nas urnas, hein? Está cheio de gente aí já telefonando, querendo saber qual é a livraria que já está à venda. Não está ainda não, né? Bom, mas eu queria colocar aqui o tema pesquisa com o Newton César. Há credibilidade nas pesquisas, Newton? Você que é diretor de uma empresa que cuida de sentir o que a população pensa de determinado candidato? Olha, eu acho que, antes de mais nada, a gente deve refletir sobre o desenvolvimento recente da pesquisa no Brasil. A partir de 1985, quando se encerra o período do regime militar, você começa a... Graças a Deus. Hein? Graças a Deus. As pessoas começam a ir às urnas a escolherem seus candidatos. Nesse sentido, as pesquisas eleitorais elas começam a se desenvolver. Eu acho que elas vieram tendo um papel fundamental na medida em que a importância da divulgação da pesquisa é você democratizar o que está acontecendo nas eleições. Esse eu acho que é um papel importante. Isso veio, na medida do tempo, crescendo, e as pesquisas foram se tornando cada vez mais elaboradas. Eu acho que hoje o grande problema é o seguinte: nós chegamos numa encruzilhada que nós temos que rever o que está sendo feito. Por quê? Porque o método como a imprensa ela costuma tratar a pesquisa já não dá mais conta do que é fundamental, ou seja, que é o processo de orientar o eleitor para, no momento do voto, ele pelo menos ter consciência do quadro em que a eleição se encontra. Eu acho que, nesse sentido, é necessário nós, profissionais dessa área, refletir em estar dando condições mais adequadas para que esse processo se aprimore. Não, eu acho a pesquisa, como ele falou, teve um amadurecimento até nesses últimos anos, e a pesquisa passou a ser, para o marqueteiro político, por exemplo, a ferramenta fundamental para se montar estratégias. Que é o seu caso, né? É o meu caso. Para se montar estratégias, para o candidato ter a radiografia real do que está acontecendo, porque a gente sabe que a campanha vive de momentos diferentes. Um fato pode, durante um período eleitoral, mudar totalmente o curso de uma campanha, fazendo com que o candidato que a gente estiver assessorando mude o seu discurso, reflita sobre determinadas posturas, enfim. A pesquisa tem essa dupla função. Uma de servir como ferramenta para que a gente conheça bem e oriente o candidato, e a outra, como o Newton acabou de mencionar, para que o eleitor também saiba democraticamente a situação que se encontra a eleição naquele município. Newton, eu tive um candidato no Paraná, Newton, cargo majoritário. Ele era o último quando nós começamos a montar a campanha dele. Ele passou a ser o primeiro candidato do primeiro para o segundo turno. No segundo turno, ele foi com uma margem muito grande, e os institutos o apontavam como o virtual governador daquele estado. Ele se acomodou, inclusive, nessa situação, já achando que a distância era tão grande que acabou perdendo a eleição por 5% de diferença, Newton, para você ver. Porque ele assumiu e não quis ouvir todos os marqueteiros e as pessoas envolvidas, que nós queríamos neutralizar as acusações sobre ele. Ele não quis mexer nada porque o dono de um instituto garantiu que não teria como ele perder percentualmente com os dias. Ele disse que ele perdesse 1%, ele estava tão distante do segundo candidato que não daria tempo. Você veja o erro. E ele acabou ficando em segundo lugar por uma margem mínima. Porque se nós pudéssemos ter mudado como queríamos a estratégia de campanha, nós teríamos preservado ele e ele teria sido governador.
Eu queria que o Newton César agora dissesse como é que deve ser feita a pesquisa. Por exemplo, eu sou parado na rua, vamos supor, por um pesquisador. Então ele vem me perguntar em quem você vai votar para prefeito, ou você vai votar para prefeito em fulano, ciclano, beltrano. Tem que ser esse sistema, dizer quais são os candidatos, porque o povo não lembra que, então, vamos supor, tem 5 candidatos a prefeito de São Paulo. Você é pego de supetão na rua, o primeiro nome que vem na tua cabeça, vamos dizer, é fulano. Isso não é prejudicial para a pesquisa, Newton? Não, é que isso demonstra uma parcela da verdade. Esse que é o problema. Porque, nesse momento, não me interessa, ou, entre aspas, não tem grande interesse saber se fulano ele está com 1, 2, 3%. Certo. Porque isso daí isso demonstra o seguinte: hoje os resultados das pesquisas de intenção de voto demonstra mais recall, ou seja, conhecimento em relação aos nomes, do que necessariamente um posicionamento político referente ao voto. É isso. Não significa isso. O que é mais importante saber nesse momento? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o PSDB, que nós estamos conversando, ele opte por um candidato que hoje não tenha grande conhecimento popular. O que vai acontecer? Que não seja conhecido, né? Exatamente. O que vai acontecer? Esse indivíduo vai começar com um percentualzinho muito baixo. Mas levando-se em consideração que eu sei o seguinte, que o governador Geraldo Alckmin está com índice de popularidade muito boa, que as pessoas elas tendem hoje a votar num candidato que tenha um discurso contra a atual condução da política econômica, que não esteja satisfeito com os rumos que a atual gestão deu para a administração. Cobrança de muitas taxas também, impostos, né? Que esteja descontente com esse tipo de política fiscal e tributária, que considere que o PSDB ele é um partido que possui a sua simpatia, ou seja, eu sei o seguinte, mesmo esse indivíduo hoje aparecendo com um percentual muito baixo, as chances de ele vencer é muito grande. Agora, o que acaba acontecendo? Quando é publicada a pesquisa de intenção de voto, a tendência da mídia é falar o seguinte: esse indivíduo é inexpressivo, ele não vai para frente, só o PSDB lançando um candidato que tem 1%. Está sendo subestimado. Está sendo subestimado. Aí... A gente não pode esquecer o caso, na época, do Orestes Quercia, inclusive, que estava no último lugar nas pesquisas. Eu me lembro que naquela época eu viajei e o Antônio Hermílio de Moraes estava na frente disparado. Quando eu voltei, eu falei, Antônio Hermílio ganhou? Não, quem ganhou foi o Quercia. Quer dizer, mas você veja... Tendo em conta que o Newton falou, então, agora, exatamente. Então, vale muito tudo isso, é como o Newton acabou de mencionar. Agora, muita gente, por exemplo, como ele falou do recall, não quer dizer que a pesquisa falseia muito, né, Newton, nesse sentido. A pesquisa, digo, não a que é feita para o candidato, ou seja, a que é publicada pela grande mídia. Ela é meio tendenciosa nesse aspecto. Até acho que deveria se rever a legislação eleitoral e ter períodos certos para publicar pesquisa e não com a quantidade de publicação que eles fazem. Eu acho que é uma forma errada. Deveria deixar o eleitor ter mais próximo das eleições, sim, porque a coisa muda muito. Você acha que é muita pesquisa em pouco tempo? Eu acho que é muita pesquisa induzindo, em pouco tempo, né? Principalmente o eleitor pouco formado, menos politizado. Eu vou pedir mais um intervalo aí, que nós vamos mais um bloco de notícias. Nós temos mais quem na linha aí, não? E a trânsito, não? Vamos lá, então. Rádio Trianon, de olho na notícia, o comando é de Newton Flora. Bem, nós retornamos então agora aqui para continuar a nossa conversa com Newton César Tristão, com o Fernando Couto de Magalhães e agora com a participação do Marcos Savoy. Marcos Savoy que já largou o espanador e veio aqui para o estúdio, né? Ele que cobre a Assembleia Legislativa e com essa moleza lá na Assembleia, ele está aqui conosco aqui e vai participar também. Savoy, faz uma perguntinha aqui, baseado no contato que você tem direto todos os dias da semana, quer dizer, nem todos, porque nem todos os dias você tem deputado. Eu só não venho trabalhar lá, não é muito chegado ao lavoro. Tá bom. Vamos lá. Uma boa noite a todos. A gente estava aí na redação, né, Nilton, cuidando do programa nosso da TV comunitária, que vai todas as quintas-feiras para o ar,
no canal 6 da NET, atenção, hein? É canal 6 agora. Aliás, a NET cometeu uma gafe muito grande, porque devia ter colocado quando se liga o canal 14, diz o seguinte: olha, o 14 agora não é mais a TV comunitária. A TV comunitária foi para o canal 6. Não fizeram isso. Falta de comunicação, né? Vamos recomendar ao Fernando Couto de Magalhães, que é mestre em comunicação. Manda o livro lá. Manda o livro lá. Vai. Manda o livro para a Globo. Vamos lá. É isso aí. E a gente, então, estava preparando o programa aí, que vai para o ar, então, na próxima quinta-feira, no canal 6 da NET e 72 da TVA. Agora, o Newton, nas questões de pesquisas, enfim, nós sabemos que essas eleições municipais agora desse ano são eleições problemáticas em algumas regiões, né? E eu acho que a segunda região mais disputada depois da cidade de São Paulo é a região do Grande ABC, né? Não sei se você já tem alguma análise da região do ABC, o Fernando, que é analista aí, né, também de pesquisas e está no meio aí também dessa região. Se tem alguma coisa, você vai fazer esse trabalho pela sua empresa na região do ABC, nas 7 cidades da região do ABC, cujo eleitorado atinge quase 2 milhões de eleitores nas 7 cidades do ABC, hein? Isso é de se ressaltar. Boa noite a você. Boa noite, Marcos. A empresa já está fazendo o Grande ABC. A empresa já está fazendo. O importante, só gostaria de salientar uma coisa, que o Opinião Pesquisa, ele se vocacionou não para publicação de pesquisa, e sim para a produção de relatórios que tenha por finalidade orientar o candidato a desenvolver sua campanha da melhor forma possível. Exatamente. Quer dizer que, só para aproveitar esse gancho do Newton César, quer dizer que, então, eu estou vendo aqui um dos itens do livro do Fernando Couto de Magalhães, que uma boa assessoria, então, é fundamental nesse caso, né? Uma boa assessoria, uma boa estruturação de campanha, um bom instituto, né, assessorando o candidato, um instituto de credibilidade, cujo relatório seja com dados que não falseiem, ou seja, que se aproxime realmente àquilo. Quanto mais ele estiver trabalhando consciente daquilo, próximo à realidade do seu município, melhor vai ser a performance dele, melhor vai ser a campanha num todo, né? Só ainda voltando à região do ABC, falo da região do ABC pelo conhecimento que a gente tem lá na região, né? E eu acho que a disputa ali eleitoral vai ser uma disputa muito grande, inclusive. Então, a sua empresa faz o seguinte, Newton, você pega, né? E você assessora, entre aspas, não sei se é isso, um candidato falando qual é a questão do eleitorado dele. É isso que a sua empresa faz? Nós mapeamos situações. Agora, o importante que eu gostaria de ressaltar é que nossa empresa tem uma preocupação diferente do que foi feito até hoje. O que efetivamente acontece muito no campo do marketing político. Às vezes você pega um profissional de marketing que chega para o candidato e fala o seguinte: olha, de agora em diante você vai ter que ser desse jeito, agora você não é mais direita, agora você vai ter que ser de esquerda. Muda seu discurso. Não torce mais para o Corinthians, torce para o Palmeiras. Né? Tá, exatamente. Tem um que mandou o cara por peruca. Põe peruca, dá uma... Você conhece o Newton Flora. Conheço. Agora, o que acontece? Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que o indivíduo, às vezes, até consegue se eleger, passa-se 6 meses de mandato, a popularidade dele despenca, porque as pessoas percebem que elas não votaram na pessoa que elas pensavam que efetivamente elas estariam votando. Foi fabricado, né? Ele foi fabricado. E eu acho que isso não é bom para a democracia. O que nós procuramos? Nós procuramos fazer o seguinte: avaliar o ambiente eleitoral. E no processo, no processo da construção do planejamento, levar em consideração o que é o cliente, o que é o candidato. Tá. Levando-se em consideração as qualidades dele. Eu acho que a gente não tem que impor para o candidato o seguinte: olha, trabalhar com o que ele tem. Trabalhar com o que ele é. Com o que ele é. Com o que ele é. Porque a gente não pode impor ao candidato que ele vai se travestir em uma outra pessoa que ele não é,
durante uma determinada quantidade de meses, acabou o processo eleitoral, ele volta a ser o que ele era. Né? Agora, para esse candidato que você está trabalhando, você também tem que fazer análise para ele do que são os outros candidatos. A sua empresa se preocupa com isso também? Claro, isso faz parte. Não, faz parte de a gente ser o seguinte... saber quem é o adversário dele. Porque o povo, na verdade, não sabe muito desse bastidor, né? Por isso que a gente está... Não, a questão é a seguinte, numa guerra... Vamos levar isso em consideração, que a eleição é guerra. Não do pão. Mas é uma guerra que tem que se pautar por alguns princípios éticos que uma guerra convencional, às vezes, não se pauta. Mas o princípio é o seguinte, você precisa conhecer seu adversário, você precisa saber conhecer as armas dele, você tem que saber que tipo de munição ele usa, para que você se contraponha. O que é uma eleição? Uma eleição é o seguinte, você tem um conjunto de indivíduos que estão pleiteando um cargo e as pessoas vão escolher um e preterir os demais. Então você precisa demonstrar para o eleitor o seguinte, que dentro daquele quadro você é a melhor opção. E como você se demonstra como sendo a melhor opção? Você dizendo o seguinte, levando-se em consideração fulano, beltrano e ciclano, eu reúno melhores condições para estar, no caso, administrando a cidade do que os outros. E você só vai conseguir fazer isso conhecendo os seus adversários. E esse ano, quem não tiver preparado para disputar o pleito, tá fadado ao fracasso, ao insucesso, viu? Quer dizer, não adianta ter muito dinheiro, tem que ter criatividade. Tem que ter criatividade, tem que conhecer muito bem a sua região, por isso que o Instituto de Pesquisa é para o marqueteiro, para o publicitário, a ferramenta mais importante, que ela te dá todo esse mapeamento, dá a radiografia do momento, dá o perfil dos seus adversários, enfim. Através do Instituto, mais a equipe publicitária, que você constrói uma campanha. E ninguém compra mais uma bebida falsificada. Viu? Claro. Agora, eu queria aproveitar essa colocação. Até porque dá dor de cabeça. Exatamente. Tem umas que não dá, né? Né? Bom, aproveitando essa colocação do Fernando Couto Magalhães, a gente falou que precisa muita criatividade, né? Então nós temos aqui um item do livro dele, que está na página 60, vai ser na página 69, diz assim, dicas para a boa comunicação. Então, o que o candidato precisa ter? Ele precisa ter uma divulgação. Quem faz essa divulgação? Por exemplo, o Newton César, que é da Opinião Pesquisa, vocês fazem a pesquisa direcionada para o teu cliente, não para a imprensa divulgar, não é isso? Olha, nós já trabalhamos muito com imprensa. O que acabou acontecendo é o seguinte, essa história que eu contei anteriormente acabou me chateando um pouco. Por quê? Porque às vezes é o seguinte, todo o meu relatório, ele demonstrava que aquele indivíduo que estava em terceiro lugar, por exemplo, no quadro, ele seria o provável eleito. A imprensa sempre se apropriava da questão da intenção de voto e divulgava uma imagem diferente daquilo que meu trabalho apontava. Isso acabava me causando algumas chateações pelo seguinte, porque meu trabalho era questionado, sendo que ele apontava na direção correta. Mas o que acontece? O que acontece é que a imprensa, de uma forma geral, ela começou a lidar ou a se apropriar de um tipo de formato e está fazendo isso até hoje. Então nós acabamos não nos desvinculando desse tipo de cliente. Hoje o fundamental ou o foco da nossa empresa é estar lidando diretamente com o candidato. Aqui mapeando situações, não é isso? Por exemplo, no caso da região lá do grande ABC, como falou o Marcos Savoy, né? Viu? Ele mapeia situações e dá radiografia e dá elementos para o profissional publicitário poder, junto à equipe, montar estratégias e criar. Então deixa eu fazer uma propagandazinha aqui tudo isso que nós estamos falando aí, vários itens estão aqui dentro do livro Como Vencer nas Urnas, do Fernando Couto e Magalhães. Eu vou pedir mais um pequeno intervalo, nós vamos aí com mais um bloquinho de notícias e informações do trânsito e depois nós vamos até 18h45 falando sobre a pesquisa, sobre a eleição e para o encerramento do programa, ok? Bem, são 18h40. Eu quero informar vocês aí que amanhã, quinta-feira, não esqueçam, hein? A partir das 13h30 até 14h30, sintonizem quem tem a NET em casa no canal 6. A TV comunitária passou para o canal 6, não está mais no canal 14. Nós vamos ter amanhã a presença da
da Procuradora de Justiça, Lúcia Casale, falando sobre essas saídas de presos aí, indulto de Natal, saídas temporárias e outras coisas mais, e de quanto preso sai para passar o Natal, coisa que valha junto à família, e sair assaltando. Vamos ter também o advogado tributarista Raul Aidar falando dessa enxurrada de impostos e principalmente da elevação do COFINS, que vai atingir todas as empresas prestadoras de serviço, passando a pagar de 3% para 7,6%. E, finalmente, a economista Fernanda Bandeira de Mello, do movimento Rebouças Viva, que vai falar da bagunça que está lá na Rebouças com a Faria Lima. Portanto, amanhã, 13h30 até 14h30, na TV comunitária, agora no canal 6 da NET e no canal 72 da TVA. Não percam que os assuntos vão ser muito importantes. Bom, Newton César Tristão, que é da Opinião Pesquisa, eu gostaria, nesses minutos finais, que você falasse alguma coisa aí com relação às pesquisas que vocês estão fazendo, e eu já vou até adiantar o seguinte: quem estiver interessado nos trabalhos da pesquisa, da Opinião Pesquisa, pode procurar o Newton César pelo telefone aqui de São Paulo, 296-0188, 6193-0709, e 69428713. Ok, Newton? Ok. Foi um grande prazer estar com você aqui, Newton, podendo estar discutindo esse tema que eu considero que é da maior relevância. Nessas considerações finais, o que eu acho que eu gostaria de ressaltar é que nós não podemos deixar de perder o foco de que o objetivo central do nosso trabalho é criar as melhores condições possíveis para que os nossos clientes, ou seja, os candidatos a prefeito, tenham o melhor desempenho, tenham um bom desempenho nas eleições e que esse desempenho traga vitória. Agora, de qualquer forma, eu até deixaria um pouco de lado essa questão técnica e falaria como um cidadão que trabalha com pesquisa. Eu considero que a gente, todos os profissionais que trabalham com isso, todas as outras pessoas que são ligadas a essa área, nós temos que começar a repensar o papel da pesquisa no país como um instrumento, quer dizer, a gente não pode perder o foco que a pesquisa é um instrumento de aprimoração da democracia. A pesquisa, quando levada ao conhecimento do cidadão, ela promove a possibilidade do indivíduo comum ter conhecimento de algo maior que está acontecendo. E quando a gente começa, por algum problema, seja metodológico ou outro qualquer, não produzir esse tipo de resultado, de efeito, a gente deixa de estar cumprindo o nosso papel. Eu acho que é hora de repensar a publicação de pesquisa em função de trazer o que é primordial, que é engrandecer e aprimorar o processo democrático. Muito obrigado. Obrigado a você, Newton. Eu vou apelar para o poder de síntese do meu querido Fernando Couto Magalhães, que nós estamos já no encerramento do programa. Caminhos para uma boa performance na eleição e dicas para uma boa comunicação. Fernando, que isso vai constar no seu livro, que vai ser editado e distribuído já, né? Newton, eu queria só dizer aos ouvintes aqui do De Olho na Notícia que o livro deve ser lançado agora na segunda quinzena de fevereiro, né? Vocês terão a primazia de dar em primeira mão como obter esse livro, que vai ser um livro, inclusive, com informações práticas de posturas e caminhos e dicas para os candidatos se organizarem dentro da ótica da comunicação e marketing. Eu estou finalizando, inclusive, o nosso site na internet, né? Por onde os candidatos poderão adquirir, mas assim que tiver isto pronto, você será comunicado e eu terei imenso prazer de passar para os seus ouvintes. Obrigado, Newton, pela oportunidade e obrigado, Newton, por estar presente aqui debatendo sobre o tema pesquisa e eleições. Foi um prazer, Fernando. Bem, comunicar a vocês também que nós vamos fazer uma parceria tanto com a Opinião Pesquisa como também com o Fernando Couto Magalhães para que a gente possa orientar o nosso eleitor a votar bem, porque nós precisamos que o voto seja bem aproveitado, porque atualmente a maior arma que o cidadão tem, Newton e Fernando, o que é? O voto. É isso, Fernando? É o princípio de tudo. De tudo. Tudo. Tá bom. Bom, 18h45,
Só nos resta agora encerrar aqui o nosso De Olho na Notícia de hoje, quarta-feira, e amanhã, 17h30, estaremos de volta com o Cine Sandoval na mesa de som, na locução, o Adriano Barbiero, nas informações do trânsito, a Elisângela Cordeiro, informações de polícia com Chico Prazo e a presença mais uma vez do Marcos Savoy, nosso repórter na Assembleia, que no recesso parlamentar está atuando conosco aqui no estúdio. Até amanhã, então, uma boa noite a todos e fiquem vocês agora Falando Francamente com Samira Shoa, Raul Jafé e Marcos Belisário na nossa querida Rádio Trianon, a voz de São Paulo. Até amanhã.